Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês e nessa aula eu vou falar um pouco sobre a redução do espaço do disco intervertebral. Então, relembrando que a gente tem a coluna vertebral, a coluna ela é formada por diferentes vértebras cervicais, torácicas, lombares, e tem a parte do sacro e do cóccix, e entre cada vértebra a gente tem o que a gente chama de disco intervertebral. É importante a gente relembrar que esse disco, basicamente, ele é formado pelo seu anel, que é uma estrutura ou um processo que protege o núcleo pulposo, e esse disco ele tem uma determinada altura. Outro ponto importante da gente relembrar é que, basicamente, esse disco ele é composto por água. Então, o que acontece, né, que quando você lê lá, por exemplo, no seu laudo, que você tem uma redução do espaço do disco intervertebral, é que, basicamente, esse disco ele fica posicionado entre cada vértebra e esse disco ele perde a sua altura e as vértebras elas se aproximam. Então a gente tem ali um tamanho, né, ideal do disco, que o disco ele serve para absorver as forças e melhorar a congruência articular, e esse disco, né, ele bem hidratado, ele tem uma determinada altura. Quando esse disco ele perde a sua hidratação, ele reduz o seu comprimento e essas vértebras elas se aproximam. Então, quando você faz, por exemplo, a sua ressonância magnética ou outro exame, é possível, né, observar uma aproximação dessas vértebras e o disco ali um pouco mais comprimido. Isso pode, né, sugerir que esse disco ele está desidratado, e a partir dessa desidratação você pode às vezes ter algumas outras lesões também decorrente dessa desidratação do disco. Mas basicamente o que quer dizer, né, essa redução do espaço é que a gente tem ali uma redução, né, do tamanho desse disco, dessa altura desse disco, por um processo geralmente de desidratação, e aí podem ter vários fatores que podem levar a essa desidratação. Tá? Mas nessa aula eu vou falar só sobre isso, só o que é, né, essa redução do espaço do disco intervertebral, que é o espaço ali entre cada vértebra, e geralmente isso ocorre por uma desidratação do disco intervertebral.